seu coração. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fala, Pai. O Senhor nos adota, Pai, para que nós possamos te chamar de Pai, de Abba, Pai, de Paizinho querido. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui, por estar falando conosco, por estar falando aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. Pai, muitas vezes ouvimos aquilo que não queremos ouvir, mas que necessitamos ouvir. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar aqui através da minha vida. Senhor Deus, fala comigo, Senhor, ministra ao meu coração, mostra, Senhor Deus, aos nossos corações tudo aquilo, Pai, que precisa ser mudado, transformado, tudo que precisa ser limpo, tudo que precisa ser novo. Pai, tudo que precisa ser quebrado, Senhor, e feito de novo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai, que podemos estar aqui na sua casa, na sua presença. Nós somos a sua casa, Pai. Obrigado, Pai, porque a sua presença pode ser manifesta agora. O Senhor tem liberdade de manifestar, Pai, com sinais, com curas, com prodígios. Pai, opera, Senhor Deus, em nós e através de nós, para que possamos ser a bênção do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Obediência parcial ou obediência plena? Qual é a diferença de você obedecer parcialmente e de você obedecer plenamente? O que é o mais importante? Sabia que a obediência parcial é desobediência? Você já parou para pensar que obediência parcial é desobediência? É você querer justificar a sua desobediência? É você querer justificar e ser aceito por algo que não tem como ser aceito? Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Não há diferença entre você obedecer parcial e você desobedecer. Se nós olharmos para a Bíblia, para cada um dos homens, cada uma das mulheres que tiveram uma experiência com Deus, cada um desses homens e mulheres que tiveram experiências com Deus e desobedeceram, eles retardaram a bênção que o Senhor tinha para eles. Adão, quando ele desobedece lá no Éden, quando ele não cumpre a ordem que Deus tinha para ele, ele perde aquilo que Deus tinha para ele viver plenamente. Abraão, quando ele obedece parcialmente a Deus, a ordem que Deus deu para ele. Deus falou: sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão sai da sua terra, mas não sai da sua parentela. Ele continua a carregar a sua parentela com ele e por isso ele não ouve mais Deus falar, até que quando ele se separa de Ló, Deus vai lá e fala com ele de novo. Quantas pessoas estão retardando a bênção do Senhor, estão impedindo de ser bênção do Senhor, porque elas estão obedecendo parcialmente. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 18. Vou ler a partir do verso 16, 1 Samuel, capítulo 15, no verso 16. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele disse para Samuel, então Samuel disse a Saul: fica e te contarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele lhe disse: prossegue. Olha o cenário aqui. Se você convida uma pessoa ou se você vai conversar com uma pessoa e você fala para ela: ei, vou te contar algo que o Senhor me disse essa noite. Vou te contar algo que Deus trouxe ao meu coração. Se eu falar para você que eu vou compartilhar com você algo que Deus trouxe, como que você fica? É natural do ser humano ficar curioso e saber o que Deus está falando.
o qual é a palavra que Deus tem para mim. Mas o que nós precisamos atentar é para o contexto. Deus já tinha dado uma ordem para Saul, para ele cumpri-la plenamente, para que essa ordem fosse cumprida completa. Ele fala para exterminar todo o povo. Só que Saul poupou. Saul, ele não cumpre a ordem do Senhor plenamente. Mas sabe o que estava dentro das justificativas de Saul? No verso 13, ele vem contente, correndo, falar para Samuel, né? O Samuel, ele chega até Saul e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. Quantos de nós fala para Deus: ei Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, eu sou aquele cara que vai para a igreja toda semana, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou um santo, eu estou fazendo tudo, eu estou cumprindo com a minha parte, Deus. Por que você não cumpre com a tua? Deus, eu estou sendo uma bênção aqui, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, por que o Senhor não está fazendo aquilo que o Senhor pode fazer? Quantas vezes nós batemos no peito e falamos: eu cumpri o mandamento do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou, eu já fiz o que o Senhor me mandou. Aí eu pergunto: você fez de uma forma plena ou de uma forma parcial? Você está sendo pleno, completo em Deus, ou você precisa de alguns acessórios? Você precisa de um jeitinho, você precisa de uma desculpa. E para quem você joga a desculpa? Quando Saul, ele diz que cumpriu a ordem do Senhor, Samuel já tinha ouvido Deus falar com ele e Samuel fala: ei, o que então significa esse balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? Sabe o que eu entendo aqui? Há sinais nas nossas vidas que nós não estamos caminhando com o Senhor, que nós não estamos sendo plenos com o Senhor, que nós não estamos nos assentando à mesa com o Senhor. Há sinais externos, há mugidos, há balido de ovelha, há aqui sinais externos. Se eu estou fazendo algo, o resultado, ele começa dentro, mas ele é externo também. Uma mudança, uma transformação, só é uma mudança, uma transformação quando outra pessoa consegue ver. Uma mudança, uma transformação, ela só é quando o outro consegue ver exterior. Mas ela não começa de fora, ela começa de dentro para fora. Quantas pessoas você conhece que elas fizeram uma cirurgia bariátrica para reduzir o estômago, né? A pessoa, ela estava acima do peso, aquilo ali estava trazendo uma dificuldade para ela e muitos são recomendados por médicos para que reduzam o estômago. Automaticamente você vê uma mudança, uma transformação externa. Aquela pessoa que estava lá com quase 200 quilos, ela vem para metade do peso. Há uma mudança, há uma transformação externa. Mas em pouco tempo, aquela pessoa, ela dá um jeitinho de voltar a engordar e volta ao peso que ela tinha. Agora eu só posso comer líquido, então sorvete é líquido, então eu vou me deliciar no sorvete. Eu dou um jeito de conseguir comer aquilo ao qual eu não poderia comer. Então a pessoa, ela vai lá e ela dá um jeitinho. E sabe o que ela faz? A culpa nunca é dela. Olha o que Saul fez. E Saul disse: o quê? As ovelhas? Esse balido que você está ouvindo?
esse mugido, eles o trouxeram. Ei, não fui eu, Samuel, foi eles, eles que trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Ei, Samuel, eles trouxeram. Olha, a intenção do coração deles foi fazer um sacrifício para o Senhor. Eles escolheram o melhor das ovelhas, o melhor dos bois para o Senhor. Mas o restante nós destruímos tudo. É mesmo, Saul? Eu vou te contar então o que o Senhor me disse essa noite. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel? E te ungiu o Senhor, rei sobre Israel? Há uma linha teológica que algumas pessoas usam para dizer que Saul não foi ungido de Deus, que ele foi escolhido do povo e que Davi sim foi ungido rei por Deus. Mas não há diferença da unção de Saul e de Davi. Tanto Davi quanto Saul foi Deus que o ungiu. Foi o Senhor que falou para Samuel: vai lá e unge a Saul. Foi lá o Senhor que falou para Samuel: vai lá e unge Davi. O Senhor dá as instruções de como que isso seria feito. Então, tanto um quanto o outro tinham a unção de Deus. E aqui Samuel está lembrando Saul da onde ele veio, qual era a identidade dele, quem ele era em Deus. E Samuel, quando tu eras pequeno à tua própria vista, não diz quando ele era pequeno, um recém-nascido, mas quando você não sabia quem você era, quando você não queria assumir que você era o rei, quando você se escondia porque você tinha vergonha, porque você não sabia quem você era, Deus me chamou e me levou a levar você a saber quem você era em Deus. Aí o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. A pergunta é: quem são os amalequitas na sua vida? Quem o Senhor mandou destruir, eliminar por completo da sua vida e você tem eliminado, destruído parcialmente? Quais são as coisas que Deus falou: ei, elimina isso da sua vida, isso não faz mais sentido para você, isso não faz mais parte do plano, não faz mais parte do propósito, eu quero que você elimine por completo, e você não tem eliminado. Você não tem cortado a cabeça, você tem separado aquilo que é gostoso, aquilo que é o melhor, a melhor parte. E você fala: ei, mas é para eles, é o povo. Você tem uma desculpa pronta aí, na sua justificativa, que não convence a Deus. Justifica, mas não convence. Olha a justificativa que Saul deu. Por que então não obedecestes à voz do Senhor? Olha o que Samuel está falando: não obedecestes. Contrasta com o que Saul falou: eu obedeci, eu cumpri o mandamento, eu cumpri a ordem do Senhor. E Samuel fala: não, você não obedeceu. Obedecer parcialmente é desobedecer. Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Deus, ele quer que nós sejamos íntegros, inteiros para ele. Aí ele diz: por que não obedecestes à voz do Senhor, mas voastes sobre o despojo e fizestes mal à vista do Senhor? Por que você está de olho na recompensa?
Por que você está de olho naquilo que é prazeroso, naquilo que vai trazer honra para você? Por que você olha sempre para o lado do que você está ganhando? Por quê? Aí ele diz assim, Saul, sim, obedeci à voz do Senhor, segui pelo caminho que o Senhor me enviou, trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo, não eu, Samuel, o povo, eles tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Ei, Samuel, olha para mim. Você acha que eu não ia obedecer a ordem do Senhor por completo? Ei, Samuel, olha para mim, a culpa é deles, é o povo, é eles. Sabe o que falta para nós manifestarmos mais a glória de Deus? Precisa maturidade. A maturidade nos leva a assumir a responsabilidade, nos leva a dar o nome dos problemas, entre aspas, que nós estamos dizendo que temos e falar, ei, tem um pecado aí. Tem algo que eu não estou obedecendo, que eu não estou sendo pleno, que eu estou sendo parcial. Eu faço aquilo para agradar outras pessoas. Eu prefiro agradar outras pessoas do que agradar a Deus. As pessoas eu estou vendo, elas estão me julgando, elas estão me observando, mas Deus eu converso depois. Vai ter uma próxima oportunidade com Deus, mas agora o povo está vendo e o povo quer os despojos, o povo quer o melhor dessa terra. Ah, mas a intenção do povo é de oferecer um sacrifício para Deus. E sabe o que Samuel diz para Saul? Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Ei, eu não quero sacrifício. Você não precisa viver uma vida miserável, você não precisa viver se sacrificando, fazendo jejum, fazendo isso, fazendo aquilo, se você viver em obediência plena. Se eu vivo em obediência plena, eu não preciso sacrifício. Deus, ele não quer sacrifícios. Deus, ele não tem prazer em sacrifícios. Deus, ele tem mais prazer que o homem obedeça plenamente, ande nos princípios dele, do que tenha que cair, oferecer um sacrifício, fazer algo, pagar um preço, para depois se reconciliar com ele. O plano perfeito de Deus não é para que o homem coma do fruto do conhecimento do bem e do mal e saia do jardim. O plano de Deus sempre foi que o homem vivesse eternamente no jardim. Todas as coisas estavam acessíveis ao homem e o homem quis mais. Saul, ele tinha o poder em suas mãos de cumprir a ordem plenamente, de deixar que o Espírito do Senhor o dirigisse, mas ele permitiu que pessoas o influenciassem. Quem são as pessoas que estão te influenciando a obedecer a Deus parcialmente, que estão levando você a um meio termo, ao em cima do muro? Não, eu já tá tudo bem, eu já não mato, eu não roubo, eu não traio meu cônjuge, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu trabalho, eu sustento, eu faço caridade, eu faço boas obras, eu dou esmola aos pobres, eu levo a minha oferta, eu sou até um dizimista fiel. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus espera de nós? Deus, ele quer que nós alinhamos o nosso coração ao coração dele,
que nós venhamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, que nós venhamos esquecer o que as outras pessoas estão dizendo ao nosso respeito, ou pensar, eu vou fazer isso porque isso que eu vou fazer vai agradar o fulano ou o ciclano, mas isso que você está fazendo é o que Deus pediu para você fazer? Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo algo porque queremos fazer, porque nos sentimos bem, mas não é o que Deus falou para fazer. Tem coisas que eu faço, tem lugares que eu vou que não era o lugar que eu queria estar. Não é o lugar que eu me sinto bem, mas é o lugar que Deus mandou eu ir. E mesmo que eu não entenda, eu creio que Deus mandou e Deus tem um propósito. Quanto tempo eu vou precisar ficar nesse propósito? Quanto tempo eu vou precisar ficar nessa situação que muitas vezes é desconfortável? Até que o Senhor me dê a próxima ordem. O que eu preciso fazer é cumprir plenamente a ordem do Senhor. Não importa onde eu esteja, não importa se aquele lugar é um lugar que eu me sinto bem-vindo ou não, é um lugar que é agradável para mim ou não, eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo e ir ao lugar aonde o Senhor quer que eu vá. O lugar que você está hoje é o lugar que o Espírito Santo quer que você esteja. Quantas vezes Deus mandou você mudar a rota na sua rotina de trabalho? Ir por outro caminho e você não foi. Nada aconteceu. Não aconteceu um acidente, não paralisou o trânsito. Parece que deu tudo certo, parece que aquilo ali era uma voz da sua consciência. Mas se você estivesse sensível, Deus ele vai nos levando num processo. E cada vez que você está mais sensível à voz do Espírito Santo, mais íntimo dele você fica. O Saul, ele estava preocupado em agradar o povo. E aí, Samuel diz, ei, Saul, você se rebelou, e a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Você conhece alguém que é teimoso? Não, eu vou aqui, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. Não, aqui é o meu lugar. Isso aqui é o que eu faço de melhor. Sabe aquela pessoa que é teimosa, que é só do jeito dela? Que não tem outro certo, é só o certo dela. Todo mundo está errado e ela está certa. Quantos Sauls existem na nossa geração? Quantos Sauls você consegue ver quando você olha no espelho? É fácil ver os Sauls lá fora, quando você enxerga outras pessoas, aí você vê o defeito das outras pessoas. Mas faça um exercício de olhar no espelho e falar, Senhor, eu estou agindo como Saul? Eu estou te obedecendo parcialmente? Eu estou deixando com que outras pessoas me influenciem e eu sou levado por todo vento de doutrina de lá para cá e de cá para lá? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, lembra-me qual é a ordem que o Senhor já me deu e eu não cumpri ela plenamente. Senhor, me mostra quais são as ordens que o Senhor me deu e eu tenho cumprido parcialmente. Você vai até um ponto, você faz uma parte e daí você fala, já está tudo certo, já está tudo bem, eu já fiz a minha parte. Mas você fez parcialmente. E obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Nós precisamos ter obediência plena. E Saul disse a Samuel, pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Sabe o que Saul fala aqui?
Eu pequei, eu reconheço, mas é porque eu temia o povo, Samuel. Não é porque eu temia a Deus. Sabe por que que a gente peca? Por que que nós erramos o alvo? Porque nós tememos aquilo que está aqui no mundo e paramos de temer aquilo que é eterno. Se a gente soubesse o quanto Deus sofre cada vez que um pecadinho ou um pecadão acontece em nossas vidas, cada vez que ao invés de nós corrermos para Deus, nós fugimos de Deus, cada vez que Deus está lá, no horário marcado, no lugar marcado, esperando para ter um encontro conosco, e Ele fala: ei, onde tu estás? Porque você está com vergonha, porque você está com medo, porque você foge de Deus. Aonde você está? Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e volte novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. Saul não está nem aí para o que Deus está pensando. Ele está aí agora para que o povo vai pensar. Ei, Samuel, se você não voltar comigo, o povo vai ver que Deus não está comigo. Você, Samuel, representa Deus na minha vida. Qual é o amuleto que você carrega para as pessoas verem Deus em você? Deus não está em amuletos que você carrega. Você não precisa ficar mostrando amuletos para as pessoas verem Deus na sua vida. Deus vai ser visto na sua vida pelas suas atitudes, pelo seu coração, por aquilo que está saindo da sua boca. As pessoas vão saber se Deus está em você ou não. Não é os amuletos, não é aquilo que você carrega. Saul queria que Samuel fosse com ele, para que o povo visse Deus. O que você está fazendo para que as pessoas vejam Deus em você? Você não precisa fazer nada, você precisa viver. Quando nós vivemos com Deus, nós exalamos o perfume de Cristo. Sabe quando você abraça uma pessoa muito perfumada? Aí você sai com o cheiro dela. Sabe quando você entra no elevador e tem uma pessoa muito perfumada e você sai, aquela essência fica ali na sua respiração, você fica sentindo aquele perfume, e aí se aquele perfume é bom, você fala: nossa, qual é o nome desse perfume? Eu quero comprar, eu quero usar esse perfume. É assim quando nós nos encontramos com Cristo. Ele tem uma essência que você quer comprar daquela essência, você quer usar aquela essência, você quer que todo mundo sinta aquele cheiro que um dia você sentiu. Tem pessoas que esqueceram qual é o perfume de Cristo, porque estão longe de Cristo. Deus está te convidando para você voltar, para você pegar o cheiro dele de novo. E esse cheiro vai te incendiar, vai te renovar, para que você possa agradar a Deus e não aos homens. O Saul estava preocupado com a sua reputação. Samuel falou: ei, Saul, eu não vou retornar contigo. E Samuel está saindo ali para ir embora, e Saul rasga, se agarra à borda do seu manto e rasga. E Samuel fala: Saul, não há mais tempo. Como você rasgou aqui, assim o Senhor está rasgando, está tirando de ti o seu reino. Ainda passaram-se muitos anos com Saul sendo rei. Talvez você está numa posição, mas você já perdeu a unção. O contexto aqui posterior vai dizer que Saul estava sendo perturbado por um espírito mandado pela parte do Senhor. Davi foi ungido rei, viram um valor nele que nenhum pai,
nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nem mesmo Samuel tinha visto. Samuel olha para Eliabe e vê aquele homem bonito, forte, parecido com Saul, e ele fala: certamente é esse o homem que vai ser o próximo rei. E Deus repreende Samuel e fala: ei, Samuel, você está olhando com os olhos. Não é assim que eu não vejo aquilo que está externo, mas eu vejo aquilo que está interno. Sabe o que eu entendo aqui? O que está interno, a gente consegue esconder dos homens. Eliabe conseguiu esconder o seu coração ali de Samuel. Samuel não percebeu o que estava no seu coração. Lá na frente, Eliabe, ele repreende a Davi quando Davi se propõe a lutar contra Golias. A ira acendeu, mostrando que o coração dele não era um coração segundo o coração de Deus. Mas ele conseguiu confundir o profeta. O profeta achava que ele era o rei. Tem coisas que você consegue colocar uma maquiagem, uma roupa bonita, fazer de conta que está tudo bem. Mas até quando que você vai ficar escondendo as coisas que estão no seu coração? Até quando você vai ficar vivendo uma mentira? Até quando você vai viver uma parcialidade? Até quando você vai ser um camaleão que em cada ambiente que você está, você faz aquilo que é agradável àqueles ambientes? Até quando? O que vai precisar acontecer? Você vai esperar chegar a que ponto? Para viver a plenitude de Deus, para ser completo em Deus, e não precisar de uma casa nova, de um carro novo, de um emprego novo, de um marido novo, de uma esposa nova, de um filho, de uma filha, de algo para completar a sua vida. Você tenta preencher esses vazios com tantas coisas, tantas futilidades, tantas vaidades, mas você não dá lugar para Jesus. E só Jesus vai saciar a sua sede. Só Jesus vai ser pleno aí na sua vida. Sabe o que aconteceu em todo esse contexto? O Saul não fez aquilo que era para ele fazer e Samuel precisou fazer. Samuel precisou matar e picar em pedaços o rei dos Amalequitas. O Agag não foi morto por Saul, que era para ele ser morto, mas foi morto por Samuel. O plano e o propósito de Deus vai se cumprir. A pergunta é: você vai obedecer plenamente ou você vai precisar que Deus use outra pessoa para cumprir e fazer aquilo que era para você fazer? Depois disso, Samuel nunca mais voltou à casa de Saul até a sua morte. Eu entendo aqui que tem pessoas que se afastaram tanto da presença de Deus, que é como se Deus nunca mais voltasse lá. Mas Deus não é como um profeta. Deus, ele é como um pai. E um pai, ele sempre está à espera do filho voltar. Um pai sempre está com os braços abertos, esperando o dia de ser abraçado. Deus, ele estava lá no jardim esperando Adão correr para ele. E Adão estava correndo de Deus. Até quando você vai ficar correndo de Deus, se justificando, falando: é eles, é o povo, é isso ou é aquilo? Até quando? Assuma a sua responsabilidade. Nenhuma coisa que o homem criou, nada que o homem cria, vai substituir aquilo que Deus tem para você. Nenhuma alternativa inventada por homens, nenhum sacrifício, nenhuma penitência, nenhuma confissão, nada que o homem inventou é mais importante do que a obediência plena ao Senhor. Quando questionaram Jesus sobre a lei, qual era o mandamento mais importante? Ele disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A pergunta que você pode fazer para o Espírito Santo hoje e meditar sobre ela é: Senhor, o que me impede de te amar
de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Senhor, até quando eu vou mentir para mim mesmo que eu te amo mais que tudo, mas é só da boca para fora. O meu coração precisa ser transformado. Ore, pergunte ao Senhor, permita ser ministrado por Ele. Tenha um dia abençoado. Espero você aqui amanhã, às 5h59 da manhã, se assim Deus permitir. Tenha um dia abençoado.